Seja bem-vindo ao Entre Irmãos, o seu bate-papo cristão para fortalecer a fé e viver a palavra com verdade. Hoje vamos falar sobre um tema que é o coração das missões, que é a plantação de igrejas. Como nasce uma igreja onde antes não havia nada? Como reunir pessoas, criar comunidade e chegar ao primeiro culto? Vamos ouvir a experiência do nosso irmão e pastor que vive essa realidade no campo. Com você, pastor Luiz Otávio. Se apresenta aí pra gente, pastor Luiz Otávio. Muito obrigado, Laura. Um prazer participar aqui desse bate-papo, do seu podcast, com tanta qualidade, você com essa desenvoltura, com essa alegria. E realmente, Obrigado. plantar a igreja é o coração do evangelho, né? Acho que Deus nos chamou para isso, né? Para compartilhar, para falar, discipular, ensinar, né? Como está lá em Mateus 28, né? Finalzinho do evangelho de Mateus. Eu sou o pastor Luiz Otávio, sou carioca, nascido no Rio, sou pastor já há 20 anos e terminei o seminário em Brasília, fui pastor muito tempo em Brasília e depois fazendo trabalhos de missão em curto prazo, Lauro, mas no Brasil mesmo nós começamos a perceber Deus nos chamando para o Ministério Transcultural e sempre com esse foco de plantação de igrejas, Lauro. Acho que isso realmente, acho que Deus nos separou por isso, isso nos alegra. Então nós passamos 6 anos no Panamá, Lauro, e agora a gente está na Itália, que é relativamente há pouco tempo, 1 ano e meio, mas também para plantar a igreja, Lauro. E como que é aqui na Itália? É muito diferente lá do Brasil? Algumas coisas, né, Laura, parece que é um chavão, né? Algumas coisas são muito semelhantes, né? Acho que a gente pode dizer que a língua latina, a cultura latina, tem muita influência da Itália no Brasil, né? Tanto que essa relação aí de cidadania com o italiano é muito forte. Mas o contexto europeu é bem distinto do Brasil, eu acho, Lauro, sabe, Lauro? Assim, a forma de ver as pessoas, como a cidade, como é o tempo, como é a cultura, o clima também influencia. Então, tem algumas coisas bem diferentes e outras coisas muito semelhantes. Então, a gente vai se adaptando, né, aprendendo com o novo e também trazendo um pouquinho da nossa própria cultura, né, e procurando ver as semelhanças e adaptando aos poucos. Legal. Aqui o pessoal... Certo. Aqui o pessoal, como que vocês acham? Que o pessoal aqui, eles são mais receptivos do que lá no Brasil ou não? Eu acho que são mais receptivos, sabe, no primeiro momento, porque com aquela identificação, vocês são no Brasil, então o Brasil sempre traz um contexto assim de alegria, então as pessoas são muito simpáticas e às vezes tem uma relação com o Brasil, seja de futebol, seja de praia, de turismo. Então esse primeiro contato assim é muito interessante, mas para você aprofundar um relacionamento, isso toma tempo, isso vai aos poucos, mas o primeiro contato sempre é positivo, é a nossa experiência, Lauro, por enquanto. Que legal. E a sua trajetória até chegar aqui, como é que foi? Alguma igreja lá no Brasil, até chegar aqui, de onde que o senhor veio? Sim, lá eu sou carioca, como eu disse, Lauro, de família evangélica a partir de mãe, Lauro. E minha mãe era interior de Minas Gerais, aí uma pequena cidade chamada Itajubá, onde tem muito presbiterianismo, né? Já de 3 gerações, a família da minha mãe é de origem presbiteriana. Meu pai é um católico nominal, tenho 2 irmãos, enfim. Então, ao longo da minha juventude, na fase da mocidade, em Belo Horizonte, lá junto com a família da minha mãe, começou esse processo de conversão, onde Deus me chamou. Que legal. Minha carreira secular, Lauro, e eu estudei, fiz faculdade, trabalhava, então comecei a ter esse envolvimento com a igreja, e esse envolvimento com a igreja foi crescendo, até o ponto de que Deus nos chamou para o ministério, né? Meu chamado foi um pouco posterior, já tinha mais de 30 anos, né, quando eu entrei no seminário, né? Então acho que Deus foi tratando aos poucos, Lauro, Deus foi me chamando aos poucos. Aí eu fui para o seminário, aí eu comecei a mudar de cidade, fui morar em Brasília, lá fui ordenado, comecei a atuar e Deus chamou para o Ministério Pastoral, depois chamou para o Ministério Missionário, daí a gente foi para o Panamá, enfim. Acabou chegando aqui na Itália, Lauro. Deus vai fazendo as coisas aos pouquinhos com a nossa família, né? Com certeza. E como foi que Deus chamou o senhor para fazer missão? Como é que foi esse chamado? Foi assim do nada? Foi uma oração? Como é que aconteceu?
É interessante, Laura. Eu acho que Deus foi muito pedagógico, foi tratando a vontade no coração. Eu acho que ele foi colocando a vontade no coração aos poucos. Então, eu acho isso muito positivo. Cada um tem um jeito, né, Laura? Acho que foi muito positivo no meu caso, porque Deus foi consolidando essa vontade, essa certeza, essa clareza do chamado missionário. Quando eu estava em Brasília, Laura, eu conheci uma família muito querida, se tornaram parceiros nossos, e eles faziam trabalhos missionários no interior do Nordeste. Então, eu estava lá na igreja de Brasília, conheci essa família e janeiro, todo janeiro e julho, Lauro, eu ia para o interior do Nordeste, para Lagoas e Piauí. E aquele trabalho de comunidades pequenas, lugares assim muito simples, Lauro, de tal, falar até em rádio, como a gente está um pouco falando aqui, né? Esse ato de evangelismo de rua. Então, Deus foi despertando aquilo no nosso coração para a gente ter discernimento, não chamado missionário. Aí depois Deus foi construindo, não, chamado missionário, de plantação de igreja, mas vai ser para fora. Então, quando esse chamado foi crescendo, foi se tornando mais claro, sabe, Laura? Então, a gente conversou em família, procuramos alguns pastores amigos, então nós fomos para São Paulo, Laura. Isso foi 2015. Porque a IPB, a nossa igreja, Laura, tem um curso de preparação para missionários. E esse curso, na época, era só em São Paulo. Então, nós nos mudamos para São Paulo, passamos 2 anos em São Paulo, 1 ano só de preparação, de estudo, fazer algumas atividades também, estágio. Então, 2015 foi esse ano. Então, 2016 a gente se preparou e a agência missionária na época, Laura, deixa eu contar isso também que é interessante. Pode contar. A gente não tinha clareza, Laura, de qual local. Deus não colocou assim um país, um povo. Não foi assim que Deus foi colocando para a gente. A gente tinha aquela alegria, a gente tinha aquela certeza de ir para o campo missionário. E a agência missionária, a PMT, na época, Laura, tinha necessidade de 5 locais, 5 países. Um deles era Angola, porque lá em Angola, Laura, tem a igreja, a IPB, ela construiu um seminário. Então, eles precisavam de missionários com essa ênfase, essa capacitação acadêmica. A gente gosta de dar aula sempre, né? Mas acho que não seria o nosso caso. Então, a gente não sentiu aquela identificação. É para o Japão, além da Angola, Japão, porque no Japão, Laura, tem um missionário muito querido, Daniel, e na época o pai dele estava passando um problema de saúde, enfim, ele pensou em voltar para o Brasil e a gente começou a conversar para eu substituí-lo, mas acabou que ele não precisou vir para o Brasil e enfim, isso não foi adiante. Depois a Espanha também. Tem um missionário muito querido que trabalha na Espanha, planta igreja na Espanha, Lauro, na região de Madrid. Ele falou: Otávio, Janete, vem aqui, vamos trabalhar junto. Então a gente começou a pensar em Espanha. E Colômbia também, Lauro, porque na Colômbia também tinha uma ovelha de Brasília, que era colombiana, voltou para a Colômbia, a igreja dela, o pastor saiu, enfim, mas acabou também não se concretizando. E o Panamá? E o Panamá? E o Panamá, porque o Panamá tinha um missionário que tinha ido, mas ele teve um problema de saúde, teve que voltar. Então começaram a falar de Panamá e é difícil mostrar, sabe como, Laura, mas Deus vai construindo essa vontade, né? Deus vai mostrando de uma forma muito cristalina o Panamá. Então a gente foi para o Panamá. Teve assim um momento, agora vai bater certinho. Teve um momento específico que o senhor falou, aqui, é no Panamá. Lauro, acho que foram vários momentos, mas teve um momento muito interessante quando a gente estava nesse dilema, a gente estava um pouco ansioso para saber o local. Então a gente entrou em contato com esse missionário que estava no Panamá. E aí, então a Janete conta isso de uma forma muito interessante, Laura, porque foi um dia que a gente estava orando por isso, aí a gente enviou o e-mail, e esse missionário, acho que por alguma circunstância, ele não respondeu no primeiro momento. Certo. Aí, nesse momento que a Janete teve essa oração, que a gente estava ali preocupado com essa ansiedade de ter logo a definição do campo, nessa noite, da noite para o dia, ele respondeu. E aí a primeira palavra dele, Laura, foi assim: olha, vocês são resposta de oração. Vocês não têm ideia de quanto tempo eu estou orando aqui para que tenha um outro missionário aqui, a necessidade do campo. Então, isso foi só um dos momentos, Laura, sabe? Mas teve outros também, sabe? De alguma forma, Deus vai levantando, falando, não, Panamá. Mas esse momento foi muito marcante para a gente. Que legal. Quando o senhor chegou lá, o que o senhor encontrou lá no Panamá? Tinha cristãos ali? Tinha alguma resistência ou não? Não teve nenhuma resistência? Não, resistência não. Laura, ali a América Central, né, tem muita influência católica, mas o interessante do Panamá, Laura, é que naquele tempo não tinha igreja reformada.
não tinha igreja presbiteriana. Então, quando a gente chegou lá, realmente não tinha nada. Tinha algumas pessoas desse trabalho inicial, desse primeiro missionário, reverendo Gilberto, falecido, querido Gilberto, a esposa Cristina, ainda missionária da PMT. Então, eles tiveram que voltar para o Brasil. Então, tinha alguns poucos, eram 7 pessoas. Então, dali a gente teve que começar com relacionamentos, né? Mas a acolhida foi boa, porque o Panamá tem esse carinho com o Brasil e esse interesse. E o fato de não ter igreja reformada, presbiteriana, foi um fato positivo, sabe? Então despertava muita curiosidade. Então daí foi nascendo a igreja ao longo dos 6 anos que a gente teve lá. O passo prático que vocês começaram a fazer ali, como é que foi? Então foi contato pessoal? Como é que foi esse contato ali para implantar a igreja? O evangelismo, eu acho que, sabe, a plantação de igreja sempre é um a um. Como é que a gente fala isso, Laura? É o relacionamento pessoal, porque né, quando a gente chegou lá, eram poucos, né, a gente vai conhecendo até vizinhos, pessoal de escola, amigos dos meninos. Então, primeira coisa, quando a gente fala em implantar a igreja, a gente às vezes fica pensando muito, Lauro, numa igreja institucionalizada, um prédio, as coisas assim organizadas, né? Não, a gente vai fazer isso. Não, a igreja nasce através do evangelismo pessoal, do relacionamento e da vida com Deus. A vida com Deus que Deus vai conceder. A oração que eu sempre faço, Laura, eu falo assim: Senhor, concede graça. Concede graça, concede graça, porque no relacionamento você vai conhecendo pessoas, acho que Deus vai abrindo, Deus vai colocando pessoa certa, vai de repente despertando na pessoa. Então, através dessa graça de Deus, a gente vai conhecendo pessoas e podendo falar do Evangelho. Então, respondendo essa pergunta, para eu não fugir das perguntas, lá. Não, tranquilo, tá certinho. Estamos seguindo aí, estamos fazendo bate-papo. Mas é isso mesmo, podcast é um bate-papo, a gente vai, né, conforme for aparecendo aí alguma dúvida, eu vou fazendo pro senhor aí, fica tranquilo. Isso. Pode falar. Só para completar. Os primeiros 3 anos no Panamá, a gente está falando de plantação de igreja, os primeiros 3 anos no Panamá, Lauro, e foi um pouco cansativo para a gente, mas foi assim, todas as atividades eram na nossa casa. Era culto, era estudo, era discipulado, era escola dominical, né? Então, como a gente não tinha espaço, a gente éramos muito poucos, a gente não tinha capacidade financeira ainda para pensar em alugar um local, né? Então, os primeiros 3 anos foi assim, foi relacionamento familiar. E aí, a partir do 3º ano, do 4º ano, a igreja Deus abriu a porta, sempre Deus, né? Deus vai abrindo as portas para a gente ter um local próprio, né? Isso foi dois tempos, assim, sabe, lá no Panamá, muito distintos. Das reuniões em casa e depois já com um local próprio. Agora, só para concluir aqui a pergunta, qual que foi o maior desafio? Foi cultural, espiritual, emocional ou estrutural? Porque eu vi que foram vários aí, né? Mas o mais complicado qual que foi? Laura, essa pergunta é muito boa, porque a minha primeira resposta seria pensar assim: Laura, realmente a gente está aqui falando, né, a gente tem que ficar aqui escondendo coisas, né? Plantar uma igreja, um local assim é muito difícil, é cansativo. Claro que Deus abençoa, né? Mas a gente está falando aqui que realmente é um processo muito desgastante, como você falou, todos esses. Mas para dizer Laura, aí realmente eu vou dizer o desafio espiritual. Porque eu acho que o desafio espiritual, ele, de alguma forma, ele alcança todos os outros. Porque, e às vezes, Laura, eu até cito isso também, porque às vezes a gente pode ter o risco, o perigo, talvez perigo até é uma palavra forte, né? Da gente menosprezar esse desafio espiritual, Laura. A gente já fala que talvez, falta de grana, falta financeira, falta de contribuição financeira é o pior problema. Ou então falta de liderança, falta de gente crente, realmente crente verdadeiros. Então, mas por baixo disso, estrutura, por baixo disso sempre vai estar o desafio espiritual. Então, Laura, para responder, e como é que a gente combate esse desafio espiritual? Laura, não tem outro caminho. É a Bíblia, oração, é vida com Deus. E o contexto da plantação de igreja é muito interessante e rico, Laura, porque e quando você começa talvez do nada, aí você percebe, Laura, a dependência de Deus. Sabe? Aí Deus mostrando até as dificuldades que a gente vai enfrentando, justamente para apontar essa necessidade de Deus. Nós não somos nada e Deus vai fazendo tudo. Quando você está nesse ponto, assim, não é pela minha força, não é pelo meu conhecimento, não é pela minha simpatia, uma alegria, é Deus que vai colocando isso
nos nossos corações. Então, realmente, acho que o desafio maior, Laura, sempre vai ser o espiritual. Sim, é interessante falar sobre tudo isso, porque às vezes é o caso de alguém que está assistindo a gente, né, do outro lado aí. Pode ser algum missionário que está em algum lugar, está até pensando em desistir, mas não desiste não, porque Deus está cuidando, Deus está com vocês aí do outro lado, está com a gente. Então, cada um está num campo em que Ele colocou, não é verdade? Sim, Laura. Sim, e aí às vezes a pessoa, não, porque eu vou desistir, porque está muito difícil isso, está muito difícil aquilo. Quer dizer, a gente costuma dizer, né, Laura, Deus é soberano. Deus te colocou, você está seguro. Deus, mas eu estou seguro se Deus colocou. Você está aí. Então, a partir da realidade que você está passando, então você começa a pensar, Deus, por quê? Para quê? Né? E talvez a primeira coisa é para quebrantar o nosso coração, nosso orgulho, né? Tá difícil, portas vão se abrir, né? Como você falou, né, Laura? Portas vão se abrir. Deus não permite que a gente sofra além das nossas, né? Um texto conhecido, né? Além do que a gente pode suportar. Com certeza. Então, não desista, né? E como que foi o discipulado das primeiras pessoas ali, lá no Panamá? Como é que foi esse discipulado? Começaram a caminhar juntos? Como é que foi? Sim, acho que o ponto inicial é o relacionamento, né, Laura? Então a gente vai procurando, acho que é sempre uma ênfase que a gente procura dar, é o relacionamento, é procurar uma amizade, sabe, Laura? Porque no seguinte sentido, você procura estar disponível para as necessidades da pessoa e você também demonstrar preocupação pela pessoa, seja no trabalho, a família, em relação com Deus. Então acho que esse relacionamento, acho que investir nesse relacionamento é muito importante. E isso já é discipulado num certo sentido, Laura. E a partir desse relacionamento mais estabelecido, se fortalecendo, se fortificando, então você procura, de alguma forma, estar trazendo o contexto bíblico, ensinamentos bíblicos. Então, lá no Panamá, a gente tinha esse grupo, amigos se chama amigos, então a gente vai conhecendo, vai fazendo passeio juntos, vai convidando para casa. E a gente tinha toda terça-feira lá, Lauro, uma reunião específica, uma iniciativa de discipulado. Então, as pessoas iam, a gente fazia uma reunião de oração e a gente lia material apropriado, sabe, Lauro? Isso também é importante. Relacionamento e material apropriado. É muito importante você começar com as bases, né, os fundamentos da fé, fundamentos da igreja, da palavra, para a pessoa já ser ensinada naquilo mais básico. Porque às vezes a pessoa tem uma dúvida, a pessoa talvez não conhece muito Bíblia. Desculpa dar um exemplo aqui, Lauro. Pode dar um exemplo, pode contar. A pessoa fala, Apocalipse. Não, mas o fim do mundo vai ser assim, como é que vai ser isso, eu fico ansioso. Não, mas peraí, você vai discutir Apocalipse, né? Sem discutir o plano de Deus, né? O pacto, né? A teologia do pacto, né? Então as coisas precisam vir passo a passo e do começo, né? Só que às vezes as pessoas são ansiosas querem respostas prontas, né? Então a gente, com o relacionamento fortalecendo e com os princípios bíblicos, a gente vai, de alguma forma, dando luzes ou caminhos para a pessoa mesmo construir com Deus a solução, né, as decisões que ela precisa tomar no dia a dia. Com certeza. Tá, Lauro, sempre. E quando aqui foi que vocês perceberam que já tinha uma comunidade? Que não era só vocês, tinha um grupinho já formado para começar a igreja. Como é que foi? É interessante isso também, Lauro, porque às vezes a gente fica se cobrando, a gente quer dar o passo lá na frente, quando às vezes a gente tem que dar os passos pequenos. Eu acho que isso foi sendo amadurecido, Lauro, com o grupo. Você começa a perceber uma pessoa mais interessada, mais disposta, mais amiga, mais preocupada com a igreja. Então você começa a distinguir um perfil de liderança. Você vai vendo mais pessoas chegar, você vai vendo aquela flutuação de pessoas. Tem domingo que tinha pouca gente, tem domingo que tem mais gente, mas você vai vendo uma constância. Já tem um grupo aqui que está caminhando junto. Então as pessoas vendo talvez necessidade, né? A casa vai ficando pequena, o salão vai ficando pequeno, então as coisas vão crescendo. Você vê pessoas com perfis de liderança, você vê assim, Deus abençoar, mas as pessoas não estão dando ofertas, a gente não tem dízimo, né? Mas a gente vai vendo pessoas assim, de repente começa a se preocupar com as despesas. Então você vai vendo o crescimento, perfil de liderança e a capacidade financeira, né? Isso tudo vai caminhando junto. E tem uma maturidade na fé. Então você vai vendo que o grupo está se solidificando. Isso aqui já é uma igreja estabelecida. Que legal. Mas isso é muito paulatino, Lauro, isso vai aos poucos. Às vezes discernimento, às vezes a gente demora para ter, ou então a gente antecipa esse discernimento, não. Cada coisa no seu tempo, Lauro. E como que foi o processo? Eu não sei se teve esse processo para formar líderes locais ali, lá no Panamá. Diáconos, responsáveis ali pela igreja.
pelo ministério. Tá? Esse é um ponto muito sensível, Lauro, e a nossa experiência até justamente mostrou que a gente precisa ter muito cuidado com a liderança, Lauro, porque, ou então também, acho que a gente às vezes quer tomar o lugar de Deus, né? Deus sabe, né? Porque lá no Panamá, teve algumas pessoas que a gente investiu que se tornaram líderes, mas depois saíram, não estão mais na igreja, né? Ainda que o relacionamento se mantenha. Então, a liderança é sempre é um constante, Lauro. Às vezes você identifica um potencial numa pessoa que lá na frente você conhece mais coisas, opa, não deu muito certo, né? Então, acho que o processo de liderança é um processo muito sensível, Lauro. É um processo, eu diria até que é um desafio bem difícil, né, da caminhada, né? Porque nós falhamos como líderes, né? Os líderes também falham. Então, acho que isso você precisa estar sempre se voltando mais a Deus, né? Ao conhecimento bíblico, né? Para que isso seja muito sedimentado. Mas liderança não é um tópico fácil, Lauro. Liderança é um desafio também. É um grande desafio. Talvez a gente olhe para trás, o Panamá foi o grande desafio assim, da igreja, né? Da igreja estabelecida já, estabelecer liderança, né? Mas Deus levanta. E agora, quais são os elementos que o senhor vê como essenciais para manter uma igreja saudável desde o começo? Quais são os elementos? Tá. Eu acho que a igreja, Lauro, ela tem que crescer sempre. Eu sempre fico pensando no modelo da Trindade, sabe, Lauro? Então, a igreja ela tem que crescer no relacionamento com Deus, Deus soberano, Deus Pai, você crescer no relacionamento com Deus, crescer no relacionamento com o Espírito Santo. E que sentido, Lauro? Santificação. A igreja sempre tem que ser santa, tem que ser separada. Não, parece que a igreja não é só um momento de domingo, um momento de culto, né? Então, a igreja tem que crescer com santidade, dando exemplo, né? Então, crescer com Deus, sempre ensino, sempre a igreja não pode deixar de ler, de estudar, de fazer discipulado. Ah, não, é cansativo, a gente tem tanta coisa. Não, tem que ter reunião de estudo, a igreja sempre tem que se aprimorar no estudo bíblico. E essa questão da santificação também. E no amor, né? O amor de Jesus, né? O perdão, a igreja tem que se perdoar, tem que crescer no amor entre os irmãos, olhar para fora também. E a visão missionária, né? Aí quando a gente olha para Jesus, a gente olha para o outro. A gente quer que o outro conheça Jesus. Então a igreja tem que crescer sempre nesse tripé da Trindade. Ensino, estudo, né, Deus, santificação e missão, evangelização. Né? Então, a igreja crescendo nessas áreas, Laura, eu acho que aí ela realmente vai ser uma igreja forte. Sim, uma igreja sadia, né? Sólida. Sólida, né? Não. E aí, eu te faço a pergunta agora. Como que foi o primeiro culto? Porque a gente já viu todas as dificuldades, agora vem, né? O primeiro culto, como é que foi? O primeiro culto dessa nova igreja que foi formada lá no Panamá. Porque tem a luta, antes de ter o primeiro culto, teve toda essa organização, essas dificuldades, né? Conta aí um pouquinho pra gente. Eu acho, sabe, Laura, a gente procura celebrar cada momento, eu acho importante isso lá no Panamá. Então as reuniões eram em casa, né? Então a gente começou a fazer reuniões em casa, para depois a gente fazer o primeiro culto em casa. Então, sabe, Laura, algo que a gente procurou fazer, desenvolver, é estar sempre marcando, né? Eu acho até interessante isso no Antigo Testamento, a gente vê, assim, quando o povo de Deus estabelecia, assim, altares a Deus, né? Não, isso aqui foi um momento importante. Então teve a primeira reunião, teve o primeiro culto, e depois quando a gente teve local próprio, teve o primeiro culto no local também, foi muito especial, mas um culto que foi realmente para ser objetivo, como você falou, Lão, teve um culto que foi muito importante para a gente, foi quando a igreja obteve o certificado da personalidade jurídica no Panamá, Lauro. Isso foi muito importante, porque tanto que os missionários que estão lá hoje em dia, eles estão com visto religioso que a Igreja Presbiteriana do Panamá concedeu, né? Foi capaz de conceder. Então, quando a gente teve esse documento, engraçado que o funcionário do governo que concedeu, né, que emitiu o documento de reconhecimento da cidade, o CNPJ, se a gente falar em português lá. Eu conheci ele me ligou, ele disse assim, não, tá pronto aqui, pastor. Ele, não, que benção, fiquei muito feliz e me emocionei. Não, tá ótimo, mas você vai ter que ir lá, você vai ter que ir no próximo culto da igreja. Então ele foi, e aí depois teve um almoço depois do culto, então aquele foi muito importante pra gente, porque a gente, agora nós somos igreja estabelecida diante do Panamá.
né? A gente já tinha sido igreja no estudo bíblico, a gente já tinha sido igreja no primeiro culto em casa, a gente já tinha sido igreja no primeiro culto no local próprio. Mas quando a gente teve então a gente fazia esses marcos, sabe, Laura? Mas quando teve essa certificação jurídica do Panamá como reconhecendo a igreja do Panamá como estabelecida, isso também foi muito importante. Ali foi uma festa muito bonita, Laura. E ali já gerou o primeiro convite para o funcionário ir lá, né? Ir lá conhecer. Exatamente. Exatamente. Tá vendo aí, ó? Não perdeu a oportunidade. Exatamente. Exatamente, Laura. E quantas pessoas estavam lá presentes? O senhor lembra também o lugar que foi? Lá, quer dizer, esse culto que foi essa pessoa, a gente devia ter umas 40, 50 pessoas, Lauro. Realmente, Olha só. isso pra gente era muito importante. Esse documento saiu, a gente estava lá quase 5 anos, 4 anos, né? E você, do nada, né? Você já tem um espaço próprio, organização jurídica, com esse número foi uma grande bênção. E qual foi a sua sensação quando viu aquele momento ali se tornando realidade? Como é que foi essa sensação? Lauro, realmente não dá para descrever, porque é interessante, quando Deus te chama, você já tem aquela expectativa, você já vive, então no dia a dia, né, às vezes você não consegue alcançar, porque você vai vendo as pessoas chegando, você vai se alegrando, você vai sendo aquilo tudo caminhando tão bem, mas os primeiros anos, sabe, Lauro, lá no Panamá, foram bastante difíceis para a gente, foi desgastante, é o nosso primeiro campo, né, fora, sozinho, com crianças pequenas, né, então Deus chamou para aquilo, mas quando você vê aquilo realmente, efetivamente realizado, aquilo realmente, como é que Deus faz? Minha primeira impressão, Lauro, foi, poxa, como é que Deus faz as coisas, né, é sempre Deus, né, na nossa chegada difícil, mas depois a gente vê a igreja organizada, com local, com pessoas, é impressionante, né? É Deus. Muito legal, né? Dá aquela sensação, poxa, como que foi acontecendo tudo? Eu não sei se acontece isso com o senhor, mas como que foi acontecendo tudo natural? Alguma coisa natural, né? É impressionante, né? A igreja nasce, a igreja é viva, né? Por isso que a gente usa aquela expressão de plantar a igreja, né? Porque a igreja é um organismo vivo, né? É Deus, é plano de Deus, né? Então a gente vai ver Deus fazendo tudo, né? E a gente costuma dizer às vezes, né, Lauro, que às vezes nosso papel aqui é atrapalhar pouco. Né, que é Deus que faz. Tem gente que às vezes ele atrapalha muito, às vezes ele atrapalha pouco, né? Então, essa consciência também é muito bonita, né? Deus que faz, né? Isso que a gente não pode deixar de ter essa percepção e se maravilhar, né? Como você está dizendo, não, a gente se maravilhar. Não, Deus, e você vê pessoas transformadas, pessoas felizes, né, na igreja, né? Transformação espiritual, né? Que só Deus pode fazer. E tem algum testemunho marcante que o senhor pode compartilhar aqui pra gente? Eu acho que um testemunho marcante lá do Panamá foi o Jorge. Jorge, né? Em espanhol fala Jorge, né? O J, porque eles falam. Porque o Jorge chegou na igreja, né? Ele vinha de uma experiência não muito boa já de uma igreja, então aquilo foi muito doído para ele, né? Uma igreja de influência pentecostal. Então quando ele conheceu a igreja, né? Eu achei muito interessante, porque eu escutava ele, o Lauro, e ele parecia ser muito coerente, sabe, com o evangelho, né? Mas aí quando ele foi um crente já. Mas como a gente foi conversando, eu achei muito bonito que a gente foi mostrando a teologia reformada, a igreja presbiteriana, né? Ele falou assim, não, pastor, eu quero me batizar de novo, porque aquele primeiro batismo, aquele para mim não representou nada, não tinha significado. E hoje, né, você vê, ele tem 2 filhinhas, né, na época só tinha uma, né, a esposa dele também é um doce. E aí eu tive o privilégio, né, de batizar ele, e ele realmente disse que é como se ele não tivesse nem sido convertido antes, né? Ele se sentiu tão feliz na igreja, e hoje ele é um presbítero. Olha só. De Panamá, sabe, Lauro? Isso, eu não vi assim esse testemunho é marcante, não que seja uma transformação fantástica, mas uma pessoa que era próxima de Deus, mas ainda não era definitivamente convertida, e você vê a transformação dela e vontade da identificação dela com a teologia reformada também. Isso foi muito bonito de ver, essa passagem, Lauro. Isso, Jorge, é muito querido. Realmente é pessoa... Que legal. Deixa eu colocar só mais um também. Pode colocar, pode. A gente está todo ouvindo aqui, pode falar.
Quando a gente estava no final dos 3 primeiros anos, a gente sonhava, né, um pouco desgastado, cansativo com o trabalho em casa, a gente queria uma igreja, um local próprio. Então eu falei assim, eu orei para Deus no seguinte sentido: Senhor, eu coloquei quatro tópicos, Laura, eu não pedi só, mas com 4 pontos. Eu falei: Senhor, é, eu queria que fosse Senhor, nos dá uma casa. Por quê? Porque lá no Panamá, Laura, não tinha igreja ainda. Então eu pensei assim, não, eu gostaria que a igreja nascesse num contexto familiar, como a gente vê muito em Atos. Não tinha, né? Então a igreja, eu não queria que fosse um local comercial, junto no shopping, alguma coisa assim, não. Esse ambiente de casa. Que fosse perto de um parque muito bonito, lá chama Parque Omar, um parque enorme, que tem lá no Panamá, numa região muito boa, que muito panamenho vai, tem área de esportes, parque para criança. Uhum. Além, o terceiro, que fosse no bairro de São Francisco, que era o bairro que a gente morava. A gente conhecia muito aquele bairro. Não, uma casa perto do parque, nesse bairro aqui. E mais, uma casa que tivesse estrutura para possivelmente ser uma escola, que a gente vislumbrava já lá no futuro a igreja, bem presbiteriana, Laura, a igreja também começou uma escola, né? Olha só. Deus deu exatamente essa casa. E quando a gente conheceu a pessoa proprietária, ela tinha sido uma creche, mas tinha sido fechada por causa da pandemia. Então, essa proprietária, ela morava de fundos na propriedade do outro lado, Certo. e ela era evangélica, pentecostal, e ela pensava assim: poxa, eu nunca ia imaginar que minha propriedade pudesse ser uma igreja. E ela recebeu outras propostas para locação da casa, mas ela, não, até mais vantajosas econômica financeiramente, Lauro, mas não, eu quero que seja da igreja, né? E aí a gente não tinha o valor que ela estava pedindo, a gente pediu para que ela baixasse um pouco conforme a capacidade da igreja, ela concedeu, né? E enfim, a gente fez esse contrato assim de uma forma tão maravilhosa que a gente viu, não, é Deus conduzindo isso aqui, né? Então ela ficou feliz, mesmo recebendo menos do que ela pensava, né? Mas a gente vai vendo Deus fazendo a obra. Isso foi muito impressionante, Marco. Então, olha só, eu acho que você aí não deve ter percebido, mas o mundo espiritual influencia no mundo físico. Então, isso daí tudo é espiritual, né, pastor? Sim. Com certeza, porque a mulher, né, a proprietária, ela recebeu, né, propostas ali que era até mais vantajosa e ela preferiu a igreja, né, e ainda baixou o valor. Sim. Olha só, que coisa, que bonito, hein, pastor? Que legal. O jeitinho que Deus tinha separado, né? É impressionante. Pois é. E quais são os desafios que a igreja plantada enfrenta hoje? O senhor tem um conhecimento dos desafios? Lá no Panamá, Laura? Lá no Panamá. Sim, lá no Panamá. Eu acho que o desafio do crescimento, sabe, Laura? Hoje em dia, né, já tem presbíteros e diáconos, a igreja cresceu, né, a igreja teve que ir para outro local, um local maior, né? Eu acho que é o desafio do crescimento, desafio mesmo de evangelizar. E hoje essa igreja está com uma congregação numa outra cidade, então acho que os desafios desafios do crescimento, né? De comportar pessoas, né? De ensinar, de preparar pessoas para que a igreja possa crescer. Mas a igreja está caminhando muito bem lá. Que legal. E que conselho o pastor daria para quem sente no coração o desejo de plantar uma igreja? Lauro, eu acho que a consciência, Lauro, de que nós somos absolutamente dependentes de Deus, né? Quer dizer, não somos nós que vamos plantar a igreja. Deus tem uma missão, né? Deus quer trazer seus eleitos, né? E nós aqui, às vezes, Lauro, a gente está aqui para olhar o que Deus faz, as maravilhas de Deus e pela graça de Deus, né, se for da vontade dele, a gente ser instrumento para que essa missão se desenvolva. Então, acho que é dependência de Deus. Às vezes a gente tem planos maravilhosos, né, tem ideias boas, talvez até tenha recursos financeiros, sabe, Laura? A gente tem disponibilidade, a gente tem tempo, mas o plano é de Deus. Então, para plantar a igreja, você tem que ter submisso à vontade de Deus. Procura saber, ter o discernimento, pede discernimento para que Deus mostre a vontade dele com pessoas, porque às vezes a gente tem um objetivo lá na frente, Laura.
né? Não, quero plantar a igreja assim, né? Mas você pode estar plantando igrejas também ao seu redor, evangelizando, né? Conversando com pessoas, né? Se você não for aquilo que tem um pastor que fala, se você não for bênção onde você está, você não vai ser bênção lá na frente onde você vai plantar a igreja, né? Então, Com certeza. a gente pode pensar em ser bênção aqui, mas fundamentalmente, né? Buscar discernimento espiritual, né? Qual o plano de Deus para sua vida e para aquele plano, esse plano de plantar a igreja. Isso é uma construção sua, ou então isso vem de Deus? Como é que está essa ideia? Isso é um projeto teu, pessoal, ou um projeto espiritual? Verdade. E quais são os erros mais comuns que pode ser evitado? Laura, eu acho que às vezes a gente dá passos além, a gente se precipita, às vezes a gente fica ansioso. Cada processo é um processo, Laura, é difícil você generalizar. Mas quando você se acha muito capaz, quando você acha que você já tem tudo, aí Deus de alguma forma vai te quebrantar. Então, os erros, eu acho que muito precipitação, você querer fazer mais do que Deus te chamou, ou então talvez você não querer fazer também. Você pode ser, você tem que estar no equilíbrio, né, Laura? Não, é Deus. Aí você pode partir para outro extremo, que também é ruim. Deus não está fazendo, eu estou aqui fazendo, Deus não está abençoando, Deus não está abrindo portas, então, mas você tem caminhado, você tem se disposto. Então, essa questão dos erros. E no fundo, Laura, a gente sempre vai estar errando, a gente sempre erra. O importante é te levantar. É Deus assim, reconhecer o erro e pedir perdão e não se abater, não, vamos lá. Agora, o erro a gente sempre vai cometer, Laura. Com certeza. A gente vai errar. E qual a característica? Sim, desculpa que eu te cortei aqui. Qual que é a quais são ou qual é a característica que um plantador de igreja ele tem que desenvolver? Eu acho que o plantador de igreja, ele está sempre olhando para fora. Ele está sempre olhando para as pessoas que ainda ele tem que ter esse desejo, essa capacidade evangelística, Laura. No seguinte sentido, tem que ser uma pessoa aberta, uma pessoa que busca o outro, uma pessoa que tem que desenvolver a simpatia, a alegria. Porque às vezes tem pessoas que não têm essa característica, né? Não tem esse perfil, não tem essa vontade. A pessoa que é mais introspectiva, gosta de estudar mais, gosta de buscar Deus de uma forma pessoal, tudo bem, né? Essas coisas não estão mais. O plantação de igrejas, você tem que ter esse dinamismo, essa vontade de pensar para fora, sempre você está identificando assim, possibilidades de você estar falando do evangelho, você está identificando necessidades. Eu acho que ele tem que ter essa dinâmica, sabe, de simpatia, de alegria, de olhar para fora, Lauro. E, claro, né, vida com Deus, né? Isso aí. Com certeza. Isso aí é todos nós, né? Isso aí. Pastor, muito obrigado por compartilhar toda essa experiência aí com a gente. Que Deus abençoe a igreja que foi implantada lá, né, que foi plantada lá no Panamá. E agora o senhor está aqui na Itália, né? O que o senhor está achando aqui da Itália? Nós estamos gostando muito daqui, lá nós estamos na cidade chamada Novara. Nós estamos no Piemonte, Lauro. Essa cidade fica mais ou menos no caminho, ela fica na beira de uma das rodovias principais aqui da Itália, e ela está entre Milão e Turim, que são duas grandes cidades aqui da Itália, no norte da Itália. Lá nós estamos, não vou dizer no meio do caminho, a gente está um pouquinho mais para Milão, né? Mas é uma região muito boa, né? Uma cidade muito bonita, e aqui na cidade também nós estamos para plantar a igreja, né, Laura? Então a gente legal. Também fazendo reuniões em casa, aos domingos, né? Somos 4 famílias ainda, mas Deus Deus vai criar essa igreja aqui. Vai criar. E depois eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo uma forma do pessoal entrar em contato ou estar ajudando a igreja de alguma forma. Claro. Sim, aí depois eu vou estar deixando aqui. Pastor, muito obrigado aí pela sua disposição para participar aqui do podcast. Deus abençoe a igreja que está sendo aí, né, plantada, a igreja que está surgindo aí do zero praticamente, né, a inovar. E Deus abençoe o senhor, a sua família, e obrigado a você aí que tem acompanhado a gente. Tem uma mensagem que o senhor quer deixar para o pessoal, pastor? Sim, Laura, agradecer a você, essa sua iniciativa, a sua simpatia, né, a sua qualidade, né, o desejo de fazer podcast, né, falar de plantação. Um forte abraço para você. Deus continue dando essa disposição, essa alegria que você tem. Um beijo para a Camila, para toda a família. Obrigado. E plantação de igreja, né,
procure se envolver com plantação de igreja, né? Acho que Deus nos chamou para isso e é muito gratificante. E Deus vai revelando coisas assim maravilhosas nesse processo de plantação, né? De evangelização e vendo igrejas nascer, né? Isso é muito bonito, né? Noiva de Cristo, né? Que legal. Deus te abençoe a todos Amém. vocês e muito obrigado pela paciência e o carinho. Imagina, eu que agradeço. Pessoal, Deus abençoe. Até o próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.